Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social, onde são estabelecidas relações de liberdade, obrigação, interesse e desinteresse. E é uma explosão de sentimentos, como generosidade, espontaneidade, alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos aqui da nossa região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou Loriberto, homem branco, cabelo bem curtinho, olhos claros, um cavanhaque mais ou menos grisalho, e hoje estou vestindo uma camiseta na cor cinza, escrito Dia de Doar, com o coração estilizado nas cores verde e amarelo. Aliás, nós estamos aí nos encaminhando para o Dia de Doar, que acontece no final desse ano. Fique ligado, porque a gente vai trazer muitas novidades a respeito. Quero convidar também para você se inscrever aqui no canal no YouTube. Não deixe de compartilhar, de curtir também cada um de nossos episódios, comentar, para que isso chegue a um número maior de pessoas. Também convidar você para nos seguir no Instagram, no Facebook, no Spotify. Você pode nos acompanhar em áudio e vídeo. E também dar uma olhadinha nos nossos cortes lá no TikTok. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Está com dúvida? Quer bater um papo? Acesse a Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para a sua organização. É um sistema inteligente, fácil, automático e totalmente digital. Gerencie seus doadores e doações, recebendo por Pix, boleto, cartão e depósito, de forma automatizada e economizando 80% do seu tempo nesse processo. Acesse doardigital.com.br. Também agradecer aos nossos apoiadores, Blumenau Social, um site que faz a ponte entre voluntários e organizações aqui de Blumenau. Acesse blumenausocial.org lá no Instagram. Empreenda SC, um movimento de empreendedor para empreendedor. Lá você encontra histórias, momentos e muita inspiração. É uma forma de se comunicar e aprender juntos. Empreenda SC você também encontra nas redes sociais. Um abraço para o Felipe e para o João Paulo. E hoje nós temos um episódio para lá de especial, o episódio número 108. E o nome é bastante sugestivo e vocês vão entender no decorrer da conversa do porquê que a gente vai falar do projeto de Guru para Guri. E para isso eu recebo a Malvina Juliane Ribeiro. Malvina, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Então vou fazer minha audiodescrição. É isso? Amei. Adorei isso. Parabéns. Então, meu nome é Malvina, eu sou uma mulher negra, tenho cabelo preto, mais ou menos até o ombro, estou com um brinco preto, uma jaqueta jeans, uma camiseta preta belíssima, estampado em laranja, escrito de Guru para Guri. Que legal. E como eu falei, eu achei assim já o nome bastante sugestivo. Né? E com o material que você me mandou também para conhecer. Mas vamos assim, lá do comecinho, como é que surgiu essa ideia, essa proposta? Como é que a Malvina entrou nesse contexto aí? Conta um pouquinho para nós como é que... Então vamos lá, como se diz, vamos começar do começo. Lá de trás, vamos voltar lá para 2017. Em 2017, eu era agente de saúde no município de Indaial. A gente começou a trabalhar numa unidade de saúde no bairro da Coab, bairro maravilhoso, comunidade maravilhosa. E dentro da nossa equipe eu tinha uma colega de trabalho também, agente de saúde, 60 a mais. A Terezinha Batista, até um abraço para você, Tere, te amo. E eu trabalhava com a Tere e a Tere estava aposentada e de repente o Ministério colocou para os agentes de saúde trabalhar com tablet.
E eu vi que a Tere ficou incomodada e um dia ela chegou pra gente e falou, Malvina, vou parar de trabalhar, né? Eu não tenho mais nada para te ensinar para ninguém, não tenho mais nada para aprender, eu já tô aposentada e agora eu não sei mexer nessas tecnologias. Eu falei, Tere, não, você não vai parar. Por quê? Porque você tem uma bagagem de vida muito grande. Você é uma pessoa que tem um conhecimento. Eu vi a forma como ela tratava a comunidade, o jeito que ela tratava nós da equipe ali, e a inteligência dela, a sabedoria. Falei, não, então vamos fazer o seguinte, eu te ensino a mexer nas tecnologias e você me ensina o que você tem, a sua bagagem de vida, a sua experiência. E ela aceitou e não parou de trabalhar naquele momento e deu muito certo. Loriberto, assim, a gente viu dentro da equipe, né, a diferença depois disso, a Tere mais feliz, mais segura. E eu também, porque eu tinha muito medo da Tere ir para casa, chegar em casa e ficar depressiva. Que não era o perfil dela, ela gostava de trabalhar, dava para ver que ela gostava. Só que ela estava enfrentando essa dificuldade. E isso acontece com muita gente hoje em dia, né? Então, nós pegamos essa experiência, essa troca, né, que deu certo entre a gente e voltamos o nosso olhar para a comunidade. Então, nós pegamos aquelas pessoas 60 a mais, aqueles idosos que estavam se sentindo ociosos em casa, muitas vezes morando sozinha, não tinha com quem conversar. Às vezes, tinha alguns que estavam na unidade de saúde todo dia para ferir pressão, mas tu sabia que ele queria ir ali só para conversar? Porque ele tem muito para falar. Como muitos vão para o banco, vão para o mercado. E não tem quem escuta, porque ninguém tem paciência, né? Hoje em dia, o pessoal está numa vida tão corrida que não tem paciência. E já naquela época também, em 2017. Então, nós buscamos parceria com a escola da comunidade. A diretora Jana, naquela época, maravilhosa, Janaína Traibet. Quando eu contei a ideia para ela, ela achou maravilhoso. Então, nós começamos a trazer os idosos. Naquela época, nós começamos com 17 e terminamos com 24. Então, 17 idosos da comunidade, né, que se revezavam. E nós buscávamos em casa e levávamos na escola, junto com as crianças, em 3 momentos. Na aula de história, na aula de informática e na aula de educação física. Onde era inserido na grade mesmo, os nossos idosos, eles iam lá e eles participavam da aula. Você precisava ver a emoção deles quando eles colocavam o pé na escola ali, que eles iam conseguir transmitir o conhecimento deles, as experiências deles. Nas aulas de história, eles levavam um objeto antigo para confronto com os atuais. Então, a gente fazia uma roda de conversa com os idosos e com os jovens, sempre pegando ali os jovens de 8 a 12 anos, né? O de geração para geração foi nessa pegada de jovens de 8 a 12 anos. Então, os idosos levavam ferro de passar roupa a carvão antigo, as bolsinhas que eles confeccionavam quando eram crianças, que eles usavam quando era criança, eles confeccionavam agora para mostrar para esses jovens, né? Para quem não sabe o que é um ferro, né, de carvão, entra lá no Google, né, dá um pesquisar lá e veja que instrumento era esse. Sim. Né? Mas já eu posso contar um pouquinho aqui também, que os idosos, eles contavam para os jovens que antigamente eles tinham que acender a brasa, colocar dentro do ferro, era um peso danado. Então, nesse momento, já ia passando o ferro para as crianças, elas pegavam, meu Deus do céu, que peso! Aí eles começavam a pensar, nossa, mas hoje minha mãe só liga na tomada, o ferro tão levinho, passa roupa. Evolução, né? A evolução. Então, eles começavam a perceber as facilidades. Aí, nesse momento também, da aula de história, os idosos contavam que antigamente não tinha merenda na escola. Não tinha. Eles levavam muitas vezes uma batata doce e repartia com o amiguinho que não tinha. E hoje na escola os jovens têm, né, ali a sopa, fruta, estão se pensando muito em alimentação natural nas escolas, né? Então eles têm essa facilidade de que o pai deixa eles de carro na porta da escola ou o ônibus que o próprio município oferece, e antigamente não tinha. Muitas vezes o idoso andava quilômetros a pé, às vezes com um único sapatinho. Ele colocava o sapatinho embaixo do braço e ia descalço para não gastar o sapato. Chegava na escola, lavava o pezinho, limpava e calçava o sapatinho. Então a gente percebia que as crianças começavam a dar valor, né? Não só para as facilidades, mas para as coisas, para as coisas materiais que eles têm hoje, né? 2, 3 sapatos, bolsa de marca. Né? E muitas vezes não estavam felizes com aquilo. Mas quando o idoso contava, falava, a gente levava nessa sacolinha aqui, ó, um pacotinho de arroz.
né? Que eles faziam uma tirinha ali e ia o ano todo com essa sacolinha. Então, nós percebemos essa diferença no comportamento dos jovens. E o segundo momento era a aula de informática em si. Então, nós pegávamos no outro encontro, né, no próximo encontro quinzenal. Então, levávamos o idoso dentro da sala de informática e ali o jovem era mais protagonista. Ali ele pegava, ensinava a mexer no computador, no zap, como diz os idosos. O guru virava guri. Isso. E o guri virava Naquela guru. época era de geração para geração, não tinha, né? Mas assim, não tinha o guru para guri, ali eram os dois. E isso ajudou bastante na pandemia. Sim. Porque a gente percebeu que esses idosos que tiveram acesso, aprendeu a mexer no Zap, fazer uma chamada de vídeo, eles conseguiam, né? Esses que moravam sozinhos conseguiam pegar o telefone e ligar para a família e fazer uma chamada de vídeo. Isso ajudou bastante. Vê a importância, né, Heriberto, de um projeto assim, pensado. E depois desse momento da aula de informática, tinha educação física. Um momento muito importante também, onde era jovem e idoso, mesclando sempre jovens e idosos a fazer educação física, a fazer atividade física. Ali a gente ia mostrando para os jovens que nós vamos envelhecer e que talvez, né, nós tenhamos alguma dificuldade, né? E que não é regra, não é via de regra para todos, mas podemos ter, né? Eu envelheço de um jeito, você de outro, depende de como você se cuidou, de como você está se cuidando agora, porque agora você está se preparando, né? Nós estamos nos preparando para envelhecer. Então, alimentação, atividade física, né? Até mesmo questão de cultura, isso tudo influencia. Então, nesses momentos, os jovens faziam educação física com os idosos. Nos primeiros encontros, eles sempre correndo, aquela correria e fazendo rápido as atividades. Depois eles foram, eles mesmos percebendo, poxa, tá chegando o idoso na escola, vamos dar uma parada, né? Vamos dar uma acalmada, vamos trazer o idoso para atividade, aí vamos se abaixar um pouquinho mais devagar, né? Vamos fazer no tempo do idoso, e isso foi muito legal, essa troca. Então, um projeto maravilhoso, assim, que nós fomos premiados pelo Ministério da Saúde. Eu fui apresentar esse projeto fora do Brasil também. Nós fomos premiados pela Organização Pan-Americana de Saúde. Que legal. Com esse projeto. Que é um projeto, naquela época já era totalmente inovador, mas que com um tema que todo mundo achava que é uma coisa velha, já que tinha que deixar para trás. E não. Eu acho que a inovação tem que caminhar junto. Todos têm que caminhar junto. Porque nós temos que saber de onde a gente veio, onde a gente está, para saber onde que a gente quer chegar. Quem é que ganhou mais nessa época? Os jovenzinhos ou... Posso falar de coração? Eu. Eu acho que a transformação que teve na minha vida, a partir daquele projeto, naquela comunidade, ter um propósito de vida nessa questão social, de ver o benefício, né? Nós tivemos aí até... Eu te mandei uma reportagem do Globo Repórter, que era Como Chegar Bem ao 100, que tem a dona Enalva, que estava passando por uma depressão, né, profunda, e que não é que o projeto curou ela, mas o projeto ajudou ela a levantar. Ela saber que ela podia ir na escola, que ela ia ter essa troca, que ela ia ser ouvida, e a energia das crianças, sabe? Então, isso ajudou muito ela. É um gás extra, né? Nossa, e faz valer a pena. Tu saber que não é, a gente conta aqui, parece que foi fácil, mas não foi fácil. Você entrar numa grade curricular na escola, porque o meu propósito sempre foi no horário de aula. E é difícil, a gente sabe como é difícil, não é um contraturno escolar. O projeto é no horário de aula, ser inserido ali. E o idoso, ele poder fazer parte mesmo da vida escolar, às vezes dos próprios netos. Mas tinha idoso que não tinha neto ali. Tinha jovens que não tinham avô e vó perto. E eles adotavam esses idosos como o vovô, a vovó deles. E criar o laço afetivo do Heriberto na comunidade. Porque muitas vezes eram vizinhos que passavam um pelo outro, mas não se conheciam, não se cumprimentavam. Né? E já naquela época, o jovem começou a criar esse laço afetivo com o idoso e começou a... Vou te ajudar a atravessar a rua, vou te fazer companhia até na padaria, vou te dar um abraço,
São relatos dos idosos de ganhar um abraço de uma criança que morava perto da casa dele, mas que nunca tinha contato. Entendeu? Esse laço que foi criado na comunidade. Então, isso me engrandeceu muito, me deixou muito feliz e me deu um gás para continuar. Que bacana. Que bacana. Me bateu uma curiosidade para saber o seguinte, né? Como é que foi a reação para você inserir isso dentro de uma grade curricular? Como é que foi a relação com uma secretaria de educação? O município encarou isso? Acho que foi fácil, foi... Não foi tão fácil, mas assim, eu sempre, em todos os projetos que eu trabalhei, que eu trabalho, né, que são voltados para a escola, a primeira coisa que eu faço é ir conversar com o diretor e com os professores. Por quê? Porque eles estão ali na ponta. Eles, é o dia a dia deles, para entender se dá para ser inserido. Porque às vezes vem de cima para baixo e é empurrado goela abaixo e não dá certo. Né? Não dá. Primeiro eu converso com eles. E eles vão levar para a secretaria a importância de ter na escola. E isso facilita bastante, porque eles vão ser nossa voz lá. Claro, eles vão me chamar, eu vou lá conversar. Mas o diretor já falou, não, poxa, isso é importante para a minha escola, a minha comunidade. Ela vai gostar, vai ser legal, então vamos colocar. É ele que percebe ali o dia a dia, né? Isso, por isso que eu sempre vou ali, converso com o diretor e com os professores. Porque o professor, ele vai ter que ceder as aulas, né? Então, mostro a importância, a gente trabalha em conjunto, o projeto ele vem para facilitar, a gente não quer trazer dificuldade nenhuma para a escola, então a gente facilita para eles, toda a parte de gestão eu faço, a escola ela abre as portas, ela dá os alunos, o professor está ali junto, mas a gente facilita para eles. E eu sempre pensei dessa forma, e eu acho que é a forma que está dando certo, desde 2017. Né? Depois a gente vai para o macro ali, conversa com eles, né? Dá o aval, que é o que é legal. A gente tem que ter também. E pensando, né, assim, a escola, ou pelo menos aquelas turmas que tiveram essa oportunidade, acaba criando várias outras possibilidades para os professores nas suas disciplinas, de buscar alguma relação com aquele aprendizado que eles tiveram. Mas eu também fiquei pensando o seguinte, né? Se teve toda essa movimentação, né, por parte dos alunos, de eles se acalmarem, né, de eles entenderem a dificuldade de quem é mais idoso, isso deve ter trazido para eles algum reflexo de relacionamento com os demais colegas, com professores, e que acaba de alguma forma refletindo no desempenho em casa também, mas no próprio desempenho escolar, né? Porque começa a se perceber diferente também, né? Sim. Algum tipo de mapeamento assim vocês chegaram a fazer e ter feedback? Feedbacks, né? Sempre ao final ali do projeto, nas turmas, a gente pegava o feedback, relatos dos professores, dos pais, da escola, até para entender o que a gente poderia melhorar, o que a gente poderia trazer, né? Isso. E os relatos, vamos começar pelo relato dos pais, que os jovens chegavam em casa e contava para eles o que tinha acontecido. Muitos desses jovens, às vezes, não tinha tanto contato com o vô e com a avó, mas procurava o vô e a avó no final de semana que fosse, né? Se morasse em outro lugar ou ali em casa, procurava, contava, pedia sobre as histórias antigas deles, né? Eles chegavam em casa e contavam pro pai e pra mãe, por exemplo, que o idoso contava na escola que antigamente todo mundo sentava à volta da mesa ali para almoçar e jantar juntos e conversar. Não era? E hoje em dia, e o jovem percebia que hoje em dia não era assim, que ele chegava, pegava o prato, ia pra frente da TV, a mãe ia, né, fazer outra coisa, e eles começaram a cobrar os pais isso. E começou a ser feito em algumas famílias, pelo menos, ou o jantar, né, que estava todo mundo em casa, ou pelo menos no final de semana todo mundo sentar e conversar. E vídeos também que eles mandavam de... eu fui esse final de semana para casa do meu avô e minha avó. Eles contaram essa história, eles me mostraram esse objeto. Então, são relatos assim, que a gente tem maravilhosos. E do professor, o respeito com o professor. O aluno mais dócil na sala de aula, mais paciente, mas o respeito. Porque os nossos idosos, quando eles iam na escola, eles contavam que o professor antigamente era tido como um membro da família. Né? Super respeitado. Então, o jovem também começou a respeitar o professor dentro da sala de aula. Né? Porque eles aprendem por exemplo, pelo exemplo, não é?
o exemplo não arrasta. Então, os idosos estavam lá, contavam para eles. Claro, cada família, né, tem o seu, né, sua cultura, particularidade. Mas, na maioria, deu certo, assim. Essa questão também do professor foi bem legal. E, na disciplina de informática, os jovens, antes de chegar a data do idoso ir lá no encontro, eles já preparavam. Eles preparavam junto com o professor. Então, eles pensavam no que eles iam passar para esses idosos. Então, eles já estavam preparando um material, uma matéria para passar para esses idosos. E isso foi muito legal também. Isso foi muito bacana. Eu acho que essa parte da tecnologia, a própria pandemia, ela impulsionou muitas coisas, né? Mas eu vou lembrar, assim, de uma experiência familiar também. Onde no início, assim, né, o celular era uma coisa totalmente distante. Até o momento que se descobriu o quão isso ia facilitar a comunicação, né, entre a família, né? Além da troca de mensagens, troca de fotos, enfim, você tinha um jeito, própria rede social, né, de acompanhar como é que está o dia a dia, né, do seu familiar, né? E foi muito interessante porque quem fez esse papel de ensinar foram os mais novinhos, né? Mesmo eu costumo dizer assim, meu filho é da área de informática e ele é muito acelerado. Ele já vai botando o dedo e já vai resolvendo, né? E às vezes eu digo assim, não, vai mais devagar, porque quem não tem essa habilidade quer entender esse passo a passo. Então isso acaba sendo um exercício também, né? Muitas vezes de mentoria, de ser um tutor que vai ajudando a uma construção, né? Até porque daqui a pouco, se precisar fazer alguma coisa, né, quem não domina a tecnologia vai tentar se virar com aquilo, com o aprendizado que teve, né? E acredito que lá aconteceu também muito isso, né, dos jovens ficarem mais pacientes também, né? Eles pensar como ensinar o idoso as tecnologias tornou eles... E mais, eles já se sentiam professores, né? Tem uma matéria que me fala assim, eu me senti professora hoje. Então, assim, eles se sentem professores e eles já vão entendendo ali. Aí tem toda uma introdução, olha, né? A gente vai envelhecer, a gente vai ter uma possível dificuldade, então vocês vão ter que entender que vai ter que fazer um pouquinho mais devagar, né? E eles já vão, a criança já vai pegando isso. E isso foi muito importante. Teu filho é da área de tecnologia? Sim. Que legal, que legal, que legal. Isso é muito importante. Eu sou totalmente a favor da tecnologia. Eu acho que a inovação, a tradição, tem que caminhar tudo junto. Tem que caminhar tudo junto, né? Não pode deixar se perder. Com certeza, com certeza. Que legal. E assim, isso então, 2017 começou? Isso. E nesse período todo, assim, quantos jovens mais ou menos foram atendidos? Então, aliás, não só jovens, mas... nesse período era mais crianças. Lados, né? Nós saímos da comunidade da Coab e viemos para Blumenau. Que é uma parte que eu ainda não te contei, que é na Casa São Simeão. Então, nós trouxemos o projeto ali. E então, nós começamos a tirar os idosos da Casa São Simeão e levar ali na escola do lado. Lúcio Esteves? Isso, na escola Lúcio Esteves. Então, ali eram duas instituições, uma do ladinho da outra, que de vez em quando o jovem ia lá fazer uma apresentação que é muito importante, muito legal, parabéns, assim, eles iam lá ter essa interação com os idosos, mas os idosos não iam lá conhecer. Então, nós pegamos os idosos, tinha idosos cadeirantes, levamos na escola com toda essa metodologia, também com os 3 encontros, sempre. Educação física, informática e a aula de história. Trouxemos para cá e foi nesse período até 2019, 2020. Aí em 2021, 22, eu conheci o Centro de Inovação aqui. Nesse período, Luriberto, eu estava terminando minha faculdade de serviço social, terminei a faculdade, fiz gerontologia pela essa paixão, né, para trabalhar o envelhecimento, trabalhar com 60 a mais, fiz gerontologia. E nesse período veio a pandemia, ali em 2020. Aí eu tinha me formado em gerontologia ali, especializado para trabalhar em grupos. E trabalhar em grupos como
Como é que tu vai trabalhar na pandemia com grupos de idosos? Né? Nesse período eu conheci o Sebrae. Me tornei uma agente de inovação do Sebrae, comecei a trabalhar com empresas, né, consultorias, e, poxa, mas estava sempre ali comigo. Não, eu preciso continuar. E eu conheci o Centro de Inovação Blumenau, que é daqui de Blumenau, aqui na Rua São Paulo, no Campus 2 da FURB, ali do ladinho. Eu conheci eles e me tornei uma embaixadora de inovação. E quando eu cheguei aqui, eles falaram, não, o Centro de Inovação eles têm que trabalhar com a comunidade, com idosos, com o vovô e com a vovó, com mulheres. Eu falei, opa, aqui é uma oportunidade para trazer o de geração para geração. Mas chegando aqui, vendo essa pegada que tem aqui, eu falei, vamos dar uma melhorada. Conversei com o professor Udo, ele me orientou, me ajudou, o pessoal ali, todos eles me ajudaram. E nós criamos de Guru para Guri. Dentro do Centro de Inovação existe um programa chamado Gene Experts. Então, é um banco de voluntários que eles vão lá e se cadastram para ter 4 horas de voluntariado mensal. Em contrapartida, eles têm esse título. E eu fui lá e comecei a buscar os 60 mais. Quando eu olhei o currículo, a lista, ex-professores da FURB, doutorados, mestrados, empresários de sucesso aqui da região, eu busquei eles e propus essa ideia de então fazer um de Guru para Guri. Depois veio o nome, né? Mas assim, além dessa troca intergeracional, dessa transmissão, não perdendo a essência de trabalhar o envelhecimento, né? Levar o jovem a entender que envelhecer é normal, faz parte do ser humano e que se der certo, se a gente tiver sorte e se cuidar, a gente vai chegar lá. Então, nós pegamos esses gurus e nós colocamos ali, eles falaram, Malvina, por que não colocar empreendedorismo dentro do projeto? E nós começamos a trabalhar, além disso, o empreendedorismo também, com metodologias Canvas, Canvas Ideação, Canvas Modelagem de Negócio e, ao final, um hackathon. Então, nós levamos esses jovens, a gente chega lá, leva 5 temas para eles validar com o idoso se isso é um problema e eles buscar uma solução. E tem saído cada ideia, Loriberto. Esses jovens, eles são criativos, nossa. Então, eles vão a campo pesquisar, vão criar uma solução, vão validar essa solução, essa ideia, e depois eles vão criar uma empresa. Sempre em grupos, aprendendo a trabalhar em grupos e com o guru ali. A importância disso é que, além dessa troca de conhecimento, os jovens eles já vão entendendo que daqui a pouco eles vão sair para o mercado de trabalho e vão trabalhar em equipes multigeracionais. Que é um problema que está acontecendo muito grande, né? Então, eles já vão entender que vai acontecer isso, então eles já vão preparados para isso. Ali, eles criam essa empresa e eles voltam no Centro de Inovação, né? Porque o primeiro encontro é no Centro de Inovação, o restante é na escola e o final também é no Centro de Inovação. Ali, eles vão apresentar essa proposta que eles criaram, essa empresa, essa solução para um problema para algum problema do envelhecimento. Eles vão apresentar para uma banca de jurados 60 mais. São eles que vão validar e vão escolher os 3 melhores. Os problemas sempre são focados para o tema envelhecimento. Melhorar. Melhorar. Eles pensam sempre em aplicativos, plataforma conectando ao mercado de trabalho. Nossa, os jovens têm criado assim, empresas maravilhosas. Têm nos surpreendidos. E aí o papel do guru nesse momento é primeiro fazer a validação do problema, se é um problema mesmo, é isso? O papel do guru ali é estar dentro da sala de aula, orientar em todo esse processo através da experiência que ele tem, e quem vai validar se é um problema é o idoso da comunidade, é o vô, é a avó daquele aluno, eles vão validar fora e voltar, não, isso realmente um problema, nós temos aqui uma solução que nós criamos ou alguma coisa que já existe que nós melhoramos. E dali a gente parte para, então, o Canvas Modelagem de Negócio. Ali a gente vai startar o negócio deles. Até o dia do hackathon que eles vão apresentar para uma banca 60 mais. E ali a gente já está falando de jovens, então. Isso, do de Guru para Guri. Nós estamos falando ali de jovens entre 14 e 18 anos. Que já daqui a pouquinho ensino médio, terceirão, primeiro ano, segundo, terceiro. Já vão estar se envolvendo efetivamente. Já vão estar indo no mercado de trabalho. Isso tem uma importância maior ainda quando a escola ela é de período integral. Porque muitos desses jovens das escolas que não é período integral fazem um estágio, trabalham, tem algum contato, mas período integral não tem contato com o mercado de trabalho. Então isso ajuda bastante quando a gente traz esse empreendedorismo para a sala de aula.
Interessante. E esse, então, também já deve ter um bom número de interações assim com escola. Quantas escolas, vamos dizer assim, estão envolvidas hoje? O projeto ele fez 1 ano agora, em abril, né? Começou em 2023. Em 2023 nós atendemos 4 escolas e agora nós estamos com 2 escolas. Estamos com Pedro II e nós vamos começar com uma escola de Gaspar amanhã. Que legal. Amanhã, dia 20 dia de 20, agosto. no Centro de Inovação, tem o primeiro encontro, né? Que sempre o primeiro encontro é no Centro de Inovação. Então, eles conhecem todas as empresas incubadas, a história do Centro de Inovação, a história das empresas. Depois disso, eles entram numa sala com um tablado, com a arquibancada. E lá tem um guru idoso. 1, 2 ou 3 guru idosos. E ali eles começam a fazer a troca e se conhecerem. Depois disso, tem uma atividade de alto impacto, né? Uma dinâmica sempre de alto impacto. E depois dali, os gurus começam a ir na escola. Interessante. Daí são mais 4 encontros na escola e depois eles voltam no Centro de Inovação. Interessante. E o programa todo tem quanto? 6 encontros. 6 encontros. 6 encontros. A gente faz no semestre, né? Mas geralmente dura 3 meses e meio, 4 meses o projeto. Tem que ter o tempo de desenvolvimento da ideia, né? Tudo bem que a tecnologia hoje ela é super rápida, mas às vezes você tem que ter aquele período de maturar a pesquisa mesmo, né? Ela demanda um tempo, né? E o nosso foco principal ali é o 60+, é o guru que está ali. Então tem que ter esse tempo também dessa troca de intergeracionalidade, essa troca na sala mesmo de aula ou no Centro de Inovação. Eu valorizo muito esse momento, que é nesse momento ali que os gurus estão ali passando para eles. Muitas vezes, Loriberto, um jovem ele acha que ele vai entrar hoje como estagiário na empresa e amanhã ele já está como diretor, e não é assim. Dentro de uma empresa tem todo um ciclo, tem toda uma caminhada que tem que fazer, né? Mostrar também para esses jovens que é assim. Levar eles a entender, né? Porque a gente não ensinar, mas a gente leva a refletir, o guru vai mostrar isso para eles. Vai mostrar isso para os jovens. Então, assim, tem a troca dele, enquanto na trajetória profissional dele também ele explica como foi. Trajetória profissional, na bagagem de vida pessoal também, ali na trajetória. Por exemplo, tem um momento, que é o momento que acontece ali no Centro de Inovação, que os jovens, eles, né, que é uma roda de conversa. Todo esse momento não é uma aula, é uma roda de conversa, é um projeto, é totalmente dinâmico. A gente pensa em todos os momentos ali, para não ser uma coisa chata. Porque o termômetro são os jovens. Se eles estão gostando, estão interagindo, é porque está dando certo, né? Então, tem um momento em que a gente pergunta o que eles gostariam de perguntar sobre envelhecimento, sobre o idoso. E a curiosidade é, quando você saiu de casa, como é que foi? Nossos jovens estão com medo de sair de casa. Primeiro trabalho. Então, eles têm essas curiosidades e essa troca é muito legal. Claro que nem sempre que foi bom para um vai ser bom para o outro, mas o idoso ele vai contar como foi para ele. Não, mas às vezes o medo é dos pais deixarem o filho sair de casa. Tem isso também. Tem isso também. Mas eles têm muita curiosidade nesse sentido. E eles falam muito para os nossos idosos, assim, para os nossos 60+, né? Agora que você está aposentado, que você não faz nada, como é que é? Cara, para um empresário que está tocando 3, 4 empresas, tocando projetos, né? Que não parou, que Oi, tá ali. como é que é? Oi! Esse momento é muito legal. Essa troca é muito legal, porque os jovens, nossa, então eu posso chegar bem também, né? Na envelhecência. Porque a gente pode chegar, né? Sem ter uma vida mais ativa. Né? Claro, assim, tem limitações, mas existe essa possibilidade. É que eu acho que existe uma caricatura muito forte de que aposentou não pode mais, é proibido fazer alguma coisa, né? Aposentou, você vai pescar, enfim. E para o jovem especialmente, né? Para a criança, ela sempre teve aquele desenho que o idoso é aquele senhorzinho de bengala, de óculos, de cadeira de roda. E nem sempre vai ser assim, né? Cada um envelhece de um jeito, como eu já falei. Então, nem sempre vai ser assim. Nós estávamos conversando aqui antes, eu falei para ti, tu dorme com 59 anos hoje, faz aniversário amanhã, tu acorda com 60, todo mundo já te olha diferente. Daí tu vai no mercado, já te olha diferente, tu vai na unidade de saúde, tem 60 anos. Então, né?
Nem sempre é assim, claro. Você está na fila errada, é aquela ali do lado, Isso. a preferencial. E de repente você não quer. De repente, se você quer, né? E eu posso ser mais ativa, você pode ser menos ativo, mas existe essa possibilidade. É mostrar que o envelhecimento não é só aquele rótulo que eles colocaram antigamente, que era só coisa ruim, né? Também existe passear, ser voluntário, a gente tem tempo para fazer voluntariado, ou até ficar mais tempo trabalhando na empresa, né? Sim. E saber que isso é importante. E que o idoso é um jovem que deu certo. Né? Sim. Eu tenho muito disso. O idoso é um jovem que deu certo. Essa é uma mensagem importante, né? De estímulo, de desafio, né? Porque as coisas também não vêm assim... Não caem de algum lugar, você precisa batalhar por elas, né? Aliás, né? Nesse final de semana... o Brasil perdeu um dos idosos mais ativos que nós tínhamos no Brasil, né, que era o Silvio Santos, e que deixou N exemplos relacionados a essa troca e a questão de que, assim, a valorização pelos idosos, pelos 60 a mais. Eu lembrei, assim, que de um episódio da vida dele que ele soube que um motorista que já estava aposentado, ele foi demitido da empresa, do SBT. Meu Deus. E ele disse, não, esse cara tem muita experiência, traz ele de volta, vamos recontratar ele. Trouxe de volta. Ou seja, aquela questão da idade não era um empecilho, né, para continuar trabalhando. E hoje nós temos muito essa questão da idade, que até tem um nome idadismo. Bonito, tem. Bonito entre aspas, né? Porque ele é muito de separar as coisas, assim, né? Não, se você tá nessa faixa, então teu lugar é lá, não é mais aqui junto, né? A gente vê muito em festas de família, né? Eu, enquanto gerontóloga, atuei bastante ali num período em que eu ia em festa de família e assim, o idoso estava lá num canto, os jovens em outro canto. De vez em quando o jovem passa, tira uma foto com o idoso para colocar no Instagram. Tô com a minha avó. Mas o idoso está lá quietinho no canto, não tem direito de falar, não, né? Ninguém quer saber o que aconteceu, como é a história da vida dela, né? Como é que foi. É difícil isso. E a gente tem que levar os jovens a entender que, né, a gente também tem que saber de onde a gente veio. Né? Ninguém vai ficar só vivendo de passado, mas a gente tem que saber das histórias. E tem que valorizar as pessoas e o conhecimento, porque conhecimento nunca fica ultrapassado. Nunca fica ultrapassado. O conhecimento que você adquiriu, você leva com você e nunca fica ultrapassado. E o que nossos gurus falam é que assim, o conhecimento que eles têm, eles não querem que fique só com eles. Eles querem transmitir também. E não que eles não escutem os jovens, porque tem um momento que a todo momento eles escutam os jovens, mas os jovens também escutam eles dentro do projeto. E assim, foi uma bênção muito grande esse projeto e ter, né, assim, evoluído de geração para geração pro de guru para guri com essa pegada, mas eu sinto falta e eu vejo e estão pedindo e eu acho que tem essa necessidade de ter também o de geração para geração, para pegar aquele idoso que está lá dentro de casa, que não são como assim, que não tiveram essas oportunidades que esses gurus tiveram, né, com os idosos do projeto de Guru para Guri tem, de viajar fora do mundo, de fazer muitas coisas, mas eles têm uma sabedoria às vezes até maior. Né? Uma história de vida, aquele conhecimento, e eu acho que a gente tem que resgatar também. Isso traz para as crianças e adolescentes e mesmo para os jovens uma nova perspectiva também, né? Entender o que os seus avós ou então os idosos passaram naquela fase em que eles estão hoje, né? Não que eles vão passar por isso também, né? Não é isso, né? Mas saber que tudo é uma jornada. Para uns é um pouco mais complicada, para outros nem tanto, mas que a gente precisa de fato olhar, valorizar, entender
Porque talvez o idoso hoje que está meio afastado, ou ele tem alguma dificuldade, ou enfim, você olha ele num primeiro momento, ele é triste, é porque também tem uma história ali. E se você começa a botar algumas conexões ali no meio, você pode até mudar a perspectiva de vida de uma pessoa dessa, né? Quantos estão em casa sem fazer nada, em depressão daqui a pouco, ou que gostariam, né, de ter, a gente falou antes, né, eles vão para a fila vão para o postinho ou vão para a fila do banco para buscar algum contato, algum relacionamento, né? E se você tem um projeto que eu acho ele fantástico, tá? Esse de geração para geração, coloca eles em contato com a juventude, com um propósito, né, que é de levar o conhecimento deles. Nossa, isso ganha. Tu falaste antes que você ganhou mais, né? Mas essa troca, né, ganha o idoso, mas os jovens também ganham. Os jovens também ganham. Os jovens também ganham, assim, e não só levar o conhecimento deles, mas aprender coisas novas também, né? Nossos 60 mais também aprendem coisas todos os dias dentro dos projetos. Isso é importantíssimo. E eu sou grata, assim, poder ser um canal e poder, né, ajudar e atuar, e eu tenho isso como um propósito de vida. Porque deu certo para mim na época, lá em 2017, com a Teire deu certo para mim. Por que não pode dar com você, pro nosso menino que está aqui junto com a gente, um querido também, né? De valorizar e de um dia, e saber que um dia eu também vou querer ser tratada com respeito, né, quando eu envelhecer. E eles também, os jovens também, né? Essa que não acho que é tem uma esse mensagem. respeito. Essa é uma mensagem importante para deixar, né, dentro desse projeto todo, né? É você ensinar o respeito dos jovens para com os idosos, né? Isso vai acontecendo até de uma forma natural, quando eles percebem, poxa, eu preciso diminuir o meu ritmo, porque senão eu posso machucar, ou, né, se eu acelerar demais, eu vou deixar né, o vovozinho tonto lá, ele vai cair, no caso da educação física. Mas são ações que vão se refletir em respeito. Né? E tu falaste uma coisa muito importante. Ela vai carregar isso pro resto da vida. Quando ela chegar lá em 60 mais, ou 70 mais, ou 80 mais, ela também vai querer ter esse tratamento. Né? Então, esse geração para geração, ele remete uma ideia de eternidade também, né? Vai passando, de não se acaba, né? Não se acabar, vai passando de geração em geração, e é importante isso, muito importante, porque o Brasil está envelhecendo, né, o mundo todo, está todo mundo preocupado com isso. Daqui a pouco cada um vai cuidar de si, não vai ter quem vai um cuidar do outro, não vai ter. Então a gente tem que ser tratado com respeito, tem que saber que nós vamos chegar ali, e que dádiva a gente conseguir passar dos 60, 70, 80, né? E a gente tem que se cuidar, tem que ser tratado com respeito. Eu sempre falo, tratem com respeito, porque vocês vão chegar lá e vão querer ser tratado com respeito também. Vocês vão querer ser tratado como criancinhas quando... Não, né? A gente também quer ter voz ativa, a gente também vai querer chegar. Não, eu posso dar uma opinião, eu posso conversar, posso contar o que eu passei, posso contar a minha experiência, entendeu? A gente também vai querer. Então, eu penso muito nisso. Nós temos hoje na cidade e na região também, né, muitas casas que acolhem idosos. De longa, né, permanência. E esses são quase que as pessoas os idosos a serem inseridos num contexto desse de geração para geração, né? Foi o que aconteceu na Casa São Simeão ali, que a gente trouxe o projeto para dentro da casa. Na época a Samanta era assistente social maravilhosa, foi minha professora. Ela falou, não, vamos trazer esse projeto, vamos dar oportunidade para os nossos idosos aqui. E realmente o dia de sair, no começo eles não aceitaram muito bem, assim, né? Eram poucos, 5, 6 queriam ir. Quando essa primeira turma voltou e contou como foi, no outro encontro todos queriam ir, sabe? E isso é muito legal. Todos animados para ir, chegar lá, e o jovem pegava, fazia, na hora da educação física, tinha uma professora maravilhosa,
que ela colocava primeiro os jovens para fazer massagem nos idosos, depois os idosos fazer massagem nos jovens. Pensa, esse toque, esse carinho, que coisa boa, né? Sim, então era uma festa quando eles saíam dali. Só que depois veio a pandemia, né? Também fui direcionando para outros lados, mas o projeto, eu não sei se eu não passei recentemente ali, mas se você passar na frente da Casa São Simeão, tem lá um desenho. Tem um desenho do projeto de geração para geração. Aquele desenho foi os idosos da casa com os jovens da escola, né, que fizeram, grafitando com um grafiteiro que veio de Balneário Camboriú para cá voluntário, e eles deu aula para os idosos de como fazer, e eles grafitaram junto o desenho. Bacana. Porque daí o tema era como eles enxergavam o idoso chegando na escola. Então, eles fizeram os desenhos e os idosos escolheram qual desses desenhos, quais, né? Ali iam para o muro. Qual melhor? Representou a e daí foi para o muro. Foi maravilhoso, assim, foi tremendo. Eu tinha muito medo, porque até então eu fazia só com os idosos da comunidade, Heriberto. Aí, poxa, a responsabilidade de ir, né, numa instituição de longa permanência e tirar o idoso. A princípio me falaram, não, mas por que as crianças não vêm aqui? Não, eles até podem vir no primeiro encontro, mas o idoso vai sair daqui e vai na escola. Vai lá na sala de informática, vai lá na sala de aula. Né? Eu lembro que o Nelson, que é o presidente ali da São Simeão, a gente já conversou aqui também no podcast. Uhum. E eu lembro assim que ele fala, não desse especificamente, mas ele fala assim dos momentos de passeio, de saída, assim, o quanto isso dá uma energia nova para aquele grupo, né, de idosos, porque muitos estão lá, a família vem quando vem, e ali eles têm aquele momento de, poxa, eu vou fazer uma coisa sozinho, autônomo, independente, né? E falta muitas vezes essa conexão de eles fazerem algo diferente do que eles fazem na rotina do dia a dia da casa, né? Que é muito importante, tem o seu regramento, muitas vezes por conta de medicação e tal, né? Que é necessário, né? Mas eles terem a oportunidade de dar aquela fugidinha, entre aspas, né? E fazer alguma coisa diferente, ter uma experiência diferente, é vida para eles também. Traz vida para eles. E a Casa São Simeão, eles pensam muito nisso, né? Eu lembro que na época eu visitei várias casas e ali me encantou a forma como eles tratam, né? Os idosos têm autonomia para escolher se queriam participar do projeto ou não, sabe? É uma casa assim exemplar, assim. Eu gosto muito ali deles, dessa questão do jeito que eles tratam. E visitar a casa em si, assim, ver o carinho que eles têm pelos idosos residentes ali, toda a gestão, pensando neles, eu acho incrível. É uma casa assim, que é maravilhosa. Tanto é que na pandemia eu entrei para um projeto, o Dr. Sérgio Pascoal, geriatra, lá de São Paulo. Me ligou, Malvina, eu quero você no projeto Todos pela Saúde, do Banco Itaú. Aí eu falei, legal, vou entrar nesse projeto. E daí ele falou assim, nós precisamos de 2 casas residentes para idosos. Casa São Simeão, em primeiro lugar. E depois nós pegamos ali o Dom Bosco em Itajaí, se eu não me engano. E eu atendi eles na pandemia dentro desse projeto. Por quê? Porque é uma casa exemplar, que eu gostei muito da metodologia, o carinho com que eles tratavam, a seriedade que eles tratam ali os idosos. É uma casa maravilhosa. Uma palavra que ele deixou na época, assim, nós temos ali seres humanos. Ponto. Né? Muito do que eu falo hoje, tem se falado muito em inteligência artificial, mas e a inteligência natural? Aonde que está ficando? Né? E no final tudo é pessoas. Sim. Por trás da máquina vai ter uma pessoa. Tudo é sobre pessoas. A própria IA, ela é constituída a partir das experiências de pessoas, né? A gente se ilude muito fácil, né? É claro que isso facilita muitos dos trabalhos que a gente tem no dia a dia, mas assim, ela vai aprendendo comigo. Ou seja, antes de ela fazer,
eu fiz antes. Uhum. Então, por trás daquilo tudo, tem a inteligência do ser humano ser atuando. Humano. E repertório, né? Tem que ter repertório para atuar com a inteligência artificial. A gente tem passado nas escolas aí, os professores têm falado que eles estão... a gente dá um tema de trabalho, eles correm lá, não sabem nem o que está pesquisando, a gente coloca lá e muitas vezes não vem o que é para vir. Você tem que ter um conhecimento, tem que ter um repertório para saber mexer. E nada melhor que o 60 mais com esse repertório para ir ali e ajudar os jovens também, né? Com nessa certeza. questão. Ô Malvina, agora me diga assim, ó, quais são os próximos passos? Muitas novidades. Então, como eu falei para você, agora nós estamos aqui com o Centro de Inovação, Instituto Gene, e nós nos inscrevemos ali para o edital do FEI, do Fundo do Idoso, e fomos contemplados, estamos esperando vir a verba, e vai ser lançado ali no Centro de Inovação, então, um programa mãe, né? Que vai ser o guarda-chuva para outros projetos, que é o Inova 60 mais. O Inova 60 mais vai ter, embaixo desse guarda-chuva, o de Guru para Guri, e outros projetos que virão também, e vai ter um novo projeto de inclusão digital para os idosos. Então, os nossos 60 mais vão poder ir ali no Centro de Inovação, chegar no Centro de Inovação e aprender as tecnologias, aprender letramento digital. Que bacana. Nós estamos muito felizes com essa novidade, né? Ansiosos também para começar. E no projeto de Guru para Guri, dentro desse edital, nós vamos contemplar 11 escolas dos 11 municípios no qual a ANVI atua, né? Os municípios da ANVI. Então, vai aumentar o sarrafo. Se o ano passado a gente fez 4 escolas, né? Daqui, quando a gente receber essa verba, nós vamos fazer 11 escolas em um ano. Vai aumentar o sarrafo. Além do projeto de inclusão digital para os vovôs e para as vovós. Mas é ganho. É ganho. Eu estou muito feliz. Porque é pegar lá o de geração para geração pequenininho no bairro, que depois foi crescendo, trazendo. E agora ele está desse tamanho no de Guru para Guri. E são coisas assim que talvez a gente só lamenta que não dá para fazer amplo e geral, né? Porque falta daí estrutura muitas vezes, falta braços, né? Porque isso tudo também envolve o planejamento para fazer isso, envolve pessoas para fazer isso. E paixão, né? Tem que ter paixão, tem que gostar. Muita gente, é difícil. Não é difícil. Se você gosta... Mas né? Se a cada ano forem 11 escolas, daqui a pouco você tem um bom número, né? Porque essas experiências, elas vão ficar, como eu falei antes já, isso ninguém vai tirar. Esses alunos que vão participar, né, vão levar isso pro resto da vida. Sim, e os gurus também. Os gurus, eu vejo a mudança neles também, assim, a cada dia. E a energia, e não tem um guru que não chora, não sai emocionado dos encontros. Isso é incrível. Eu saio também emocionada de todos. Mas, eu acredito, sim. É bacana, né? Você mexe com a história de vida, né? E pra as duas muitos pontas, é né? vida, Você está né? pegando lá, aqui e aqui o começo, né? Tentando unir essa distância que ficou, que é tão difícil também, né? Da gente conseguir conciliar a criança com o idoso, né? Porque é uma distância ali. Sim, né? E a gente certeza. está conseguindo. Pequenos passos, mas nós estamos. Sim, com certeza. Com certeza. Eu preciso perguntar assim também se alguém, né, que está aí agora nos acompanhando quer participar disso, como é que faz? Entra em contato com quem? Pode entrar em contato ali com o Centro de Inovação, né, aqui em Blumenau, através do Instagram, Centro de Inovação Blumenau. Pode entrar em contato comigo também através do Instagram, Malvina Ribeiro, @Malvina Ribeiro. Isso, a gente deixa depois aqui na descrição também. Pode entrar em contato comigo. E também pode pedir meu telefone para você, que é um grande amigo agora, tá? Te considero como um amigo, uma pessoa do bem. Dá para ver a luz que você tem. Isso aqui já diz tudo, né? Gratidão.
né? Então, assim, parabéns pelo programa. Eu me apaixonei. E o que eu puder ajudar e que eu puder ajudar alguém de casa também, tá bom? Que bacana. Porque, como falaste, tem que ter paixão por isso. Tem que ter paixão. Né? Então, daqui a pouco a gente descobre aí nos nossos ouvintes, seguidores, aí alguém que queira. Tá meio sem saber o que fazer, tá meio de bobeira aí, sem ter uma causa bacana. Vem conhecer o projeto. De repente se encanta, se apaixona como a gente. E contribuir para essa construção aí também, né? Tem uma turma aqui, até tenho que falar aqui, agradecer a Via Cred. Nós estamos com uma turma no Colégio Pedro II, né? Primeiro ano do ensino médio, que nós estamos sendo patrocinados pelo programa da Via Cred, através ali do programa de valor, né? Bem legal, que também abre sempre em fevereiro, né? As outras instituições que quiserem, né? Se participar também do processo seletivo, ali se inscrever, é muito legal. A Via Cred dá esse suporte. Eu não sabia que tinha, eu fiquei sabendo há pouco tempo. O nome é Valor Social. O nome do projeto deles é Valor Social. Bacana. As instituições podem se inscreverem também e ter esse suporte. Isso é muito bom. Na verdade, antes aqui no off, né, eu estava comentando que a gente trabalhar em rede é muito bacana. É muito legal. Você fazer essas conexões, né? A gente hoje está gravando aqui o número 108. Nossa. Ou seja, já passaram, né, 107, 2 já repetiram, então um pouquinho menos, são 106 histórias diferentes, mas todas com conexões. Enfim, você vai construindo esses elos, você vai possibilitando esses elos, porque daqui alguém vai ver isso aqui, vai achar interessante, vai compartilhar com alguém e vai se construindo uma rede de relações aqui, onde um vai ajudando o outro também. Eu sempre digo que é uma rede do bem. Eu sempre digo assim que você ter um braço de atuação dentro do terceiro setor, você precisa compreender que é um processo de ganha-ganha. Todos precisam ganhar. Não precisa ser necessariamente um ganha-ganha financeiro, mas as trocas, as experiências, as conexões e muitas vezes a complementariedade, onde um se complementa ao outro, isso não tem preço. Não. Porque você pode ter uma necessidade específica que você não está conseguindo suprir, mas tem uma outra instituição que faz isso, e aí você conecta e vão ser mais fortes. Sempre falo trabalhar em sistema de parcerias, né? Eu participei de uma palestra onde a palestrante estava vindo de uma tribo indígena do Rio Grande do Sul. E ela disse que lá, quando entra lá numa oca, já tá escrito lá parceria, mas na língua deles. Aí ela perguntou o que significava para eles. Parcerias é juntar os pratos. Então você tem o seu prato, você junta com o meu, a gente junta esse prato. E é o pratinho do conhecimento, né? Que a gente junta os nossos conhecimentos e trabalha em parceria. E eu achei isso muito lindo e trouxe para mim, para minha vida. É um belo exemplo. Parceria, juntar os pratos. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, porque olha, eu estou aqui pensando em tudo isso que a gente ouviu aqui, essa troca. Aliás, eu gosto muito dessas histórias, né, que são conexões de passado e presente, mas para tornar um futuro melhor. Né? Você pegar a experiência de quem já viveu, são jovens que deram certo, né? Você mencionou, reportar isso para os jovens de hoje, né? Porque amanhã eles vão estar nessa condição, né? De jovens que deram certo, ou jovens há mais tempo. Né? 60 mais são jovens há mais tempo. Eu sempre falo envelhecência. E nossa, isso
assim, é inspirador, né? Eu só tenho que agradecer esse momento, que eu também estou aprendendo muito. Aliás, eu sempre aprendo, eu sou um privilegiado aqui no canal, porque antes dos outros saberem, eu estou sabendo primeiro, né? Então, assim, eu aprendo primeiro de todos e é muito bacana, muito legal. Bom, indo assim já para um fechamento aqui, eu queria pedir assim para tu deixar uma mensagem para quem está nos acompanhando aí. Que recado tu deixa para nossa audiência aí? Então, é aquilo que eu já falei, que o idoso é um jovem que deu certo e que nós vamos envelhecer, todos nós, só não envelhece quem morre e ninguém quer morrer, né? Então, nós vamos envelhecer, isso é normal, é natural, faz parte da vida do ser humano, né? Vamos chegar lá se a gente se cuidar bem. E tem que ser tratado com respeito. Tem que ser tratado com respeito. Eu acho que a palavra respeito, acho que é o nosso ponto aqui. Que legal. É isso. Malvina Juliane Ribeiro, eu te agradeço mais uma vez, tá? Por ter aceito o convite também, para estar aí conosco, essa troca, desejar assim que esse projeto ele realmente ele se estenda, né? Continue sendo referência para mais pessoas se inspirarem nessa ideia também, levar isso como um propósito de vida, né? E antes de encerrar, eu quero deixar um pequeno mimozinho aí para você lembrar desse nosso episódio. Eu quero te agradecer muito, tá? E que Deus te abençoe a sua vida. Continua fazendo esse movimento lindo, lindo, amei. Legal. Tá bom? Deus te abençoe muito. Muito obrigado, muito obrigado. Então é isso, gente. Não se esqueça de inscrever no canal, curta, comente compartilhe esse episódio também, para ele servir aí de inspiração para muita gente também. E a gente se vê no próximo. Tchau.